Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje vamos estudar gramática. Vamos corrigir as páginas 94 a 96 do livro de português. E assim estaremos terminando o nosso livro, o módulo 4. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui. Assinale a alternativa na qual a regência nominal segue as regras da norma padrão. Então, eu tenho a letra C como resposta certa. O gigantismo da internet perde do poder de concentração e análise devido ao acúmulo de informações. Tá? Então, agora número 2. Leia a seguir o título e a linha fina de uma reportagem. Medo de avião. Toda vez que acontece um desastre aéreo, triplica o pânico daqueles que já costumam tremer a caminho do aeroporto. Mas um olhar para a estatística pode ser tranquilizador. Você tem medo de avião? É uma resposta pessoal, né? Em sua opinião, por que olhar para as estatísticas pode ser tranquilizador? Porque as estatísticas apontam que as quedas são raras. Releia algumas expressões retiradas do texto. De avião, de aeroporto, para as estatísticas. Essas expressões se referem a quais palavras? De avião se refere a medo, do aeroporto se refere a caminho, e para as estatísticas se refere a olhar. Letra B. Essas expressões exercem que função em relação às palavras a que se referem? Elas se complementam às palavras a que se referem. Letra E. A que classe gramatical pertence às palavras às quais esses termos se referem? Medo, caminho e olhar são substantivos. Observe a cena a seguir e responda as questões. Precisamos mudar de casa. Precisamos mudar nossos hábitos. Qual é o sentido do verbo mudar usado na fala da mulher? Deixar o lugar onde se vive por outro. Por que a mulher faz essa afirmação? Porque ela quer se mudar para um lugar em que não haja enchente, porque ela quer uma casa nova, já que a antiga passou por uma enchente. Qual é o sentido do verbo mudar usado pelo homem? Transformar, viver de um modo diferente. Por que o homem faz essa afirmação? Porque ele considera a enchente uma consequência de atos humanos, como jogar lixo na rua, e não adianta mudar de casa se não mudarmos os hábitos. Letra E. A regência dos verbos é a mesma? Explique por que isso acontece. Não. O verbo mudar usado pela mulher rege um complemento com preposição. O usado pelo homem rege um complemento sem preposição. Isso acontece porque o verbo mudou de sentido e para cada um desses dois sentidos há uma regência específica. Vamos para o número 4. O 4, ele botar aqui. Leia o dicionário Aurélio. Leia como o dicionário Aurélio explica o significado e o uso dos seguintes verbos. Aí botou atender, desfrutar, precisar, proceder, revisar, visar. Agora, considere os seguintes períodos. O caçador, depois de visar ao lobo na floresta, parou para revisar os chamados dos companheiros de caça. Depois de precisar dos detalhes do contrato, o vendedor pediu aos interessados que aguardassem, gostaria de atender o chamado do escritório. Para revidar as investidas dos clientes, o gerente adiou o início da liquidação e procedeu à investigação do percentual de aumento de preços praticado pela loja, o que permitiu que os funcionários desfrutassem de algumas horas extras de descanso. Os representantes do povo demoram atender a demandas dos cidadãos, mas sabem desfrutar os benesses do poder. Assumindo que as explicações sobre os verbos disponibilizados na página anterior constituem a única possibilidade de uso segundo a norma culta da língua portuguesa, que períodos estariam adequados a essa norma? Então, a resposta é a letra B, somente os períodos 2 e 4. Número 5. Leia as frases a seguir, observando o termo destacado e explique a ocorrência ou não da frase. Então, letra A. Distribuímos pouco a pouco os folhetos da campanha pela paz em nossa cidade. Então, não ocorre crase entre expressões formadas por palavras repetidas. Então, aqui é pouco a pouco. Letra B. Marcamos a passeata às 2 horas da tarde. Ocorre crase indicações de horas específicas. Letra C. No sítio, passeamos a cavalo durante muitas horas.
Não ocorre crase antes de palavra masculina. Letra D. Entreguei as encomendas à secretária. Ocorre crase porque o verbo entregar requer, além do objeto direto, um objeto indireto com a preposição a, que se contrai com o artigo a, admitido pelo substantivo feminino secretária. E as frases a seguir assinale consiste das frases em que a colocação pronominal obedece à norma padrão. Então, a primeira está certa. Para aprender tudo o que lhe é ensinado, concentre-se nas explicações. Então, você usa a próprise, porque eu tenho aqui um pronome definido, tudo, né? Aí você usa a próprise. Depois aqui, ó, informar-se-ão todas as conclusões necessárias, contanto que todos nos deem atenção. Então, informar-se aqui é uma mesóclise, o pronome está no meio do verbo, porque eu tenho aqui um verbo no futuro presente. E a comissão entregou-lhe o prêmio e ela emocionou-se, pois acreditava-se que não o merecia. Então, aqui eu tenho aqui uma ênfase, tá? O pronome depois do verbo. Vamos para a página 98. Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto a seguir, aplicando a colocação formal conforme a norma padrão. Então, eu tenho aqui a letra C. O técnico colocou-me no grupo dos melhores atletas, conforme disse que o faria. Mas me preocupo com o meu desempenho e a opinião dos torcedores. Espero agradar-lhes. Agora, vamos ver. Utilize a imagem abaixo para responder ao teste. Autoestrada. Na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica. Com relação ao emprego do IFE, todas as palavras estão de acordo com as novas regras, exceto a letra A, mega empresa. Tá? Então, explique por que a palavra micro-ondas e contra-ataque são escritas com IFE. Porque o segundo elemento da palavra é iniciado por uma vogal igual à vogal final do prefixo. Então, aí terminou o livro de português. Fizemos aí a última página, né? Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.